Saudações geográficas! Aqui quem fala é Edson Maia e esta é mais uma aula de Geografia. Brasil, migrações internas e emigração. O que é migração? Migração é o deslocamento de indivíduos de uma região para outra ou de um país para outro, envolvendo mudança permanente de residência. Quando os deslocamentos ocorrem no interior de um país, recebem o nome de migrações internas ou nacionais. Quando ocorrem entre países, trata-se de migrações externas ou internacionais. É importante relembrar que emigrante é a pessoa que sai, ou seja, de onde ela sai, ela é considerada um emigrante. Imigrante é a pessoa que chega, ou seja, no local de destino onde ela está chegando, ela é considerada um imigrante. A distribuição da população pelo território brasileiro. As migrações da população de uma região geográfica para outra são explicadas principalmente pelo fator econômico. Se em uma localidade, sub-região ou região, há dificuldade de se conseguir emprego e de a população possuir condições mínimas de sobrevivência, é comum que pessoas e famílias migrem para outros espaços geográficos que ofereçam possibilidades de melhores condições de vida, melhor acesso à alimentação, à habitação, ao vestuário, à saúde, à educação, ao lazer, etc. Migrações internas no Brasil em tempos recentes. Identificar os motivos que levam as pessoas a migrar torna possível compreender a influência de fatores econômicos ou sociais sobre a distribuição da população em um território. Vamos considerar, por exemplo, as migrações internas no Brasil a partir de 1950. As migrações internas no Brasil de 1950 a 1970. Desde os anos de 1950, a grande região nordeste do Brasil tornou-se a principal grande região de repulsão ou de saída de imigrantes para outras regiões do país. Isso ocorreu devido à baixa oferta de empregos, ao baixo rendimento da população, às secas no sertão, entre outros fatores. A industrialização da região sudeste, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, como também a construção de Brasília na região centro-oeste, atraíram muitos migrantes em busca de melhores condições de vida. Assim, essas duas grandes regiões tornaram-se áreas de atração populacional nesse período. Migrações internas no Brasil de 1970 a 1990. Apesar de o fluxo populacional do Nordeste para o Sudeste ter continuado, nesse período houve também um grande fluxo de imigrantes do Sudeste, do Sul e do Nordeste para as regiões Centro-Oeste e Norte. Vários fatores contribuíram para essas migrações. A construção de rodovias, os incentivos dos governos estaduais e federal por meio da doação de lotes de terra para a prática da agricultura, as descobertas de ouro e diamante em Roraima e o avanço da agricultura e da pecuária em terras antes não utilizadas para esse fim. Processo conhecido como expansão da fronteira agropecuária. Migrações internas do Brasil, de 1990 a 2010. A partir da década de 1990, os fluxos populacionais que mais despertam a atenção são os de volta aos locais de origem, a chamada migração de retorno, e a diminuição substancial do tradicional fluxo do Nordeste para o Sudeste. No período de 1995 a 2000, migraram 965 mil pessoas, e entre 2001 e 2006, esse fluxo declinou, ou seja, diminuiu para 539 mil. Os programas sociais governamentais, por exemplo, o Bolsa Família, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal e o crescimento econômico do Nordeste, tanto no setor industrial como no de serviços, têm sido apontados como responsáveis pela diminuição dos fluxos migratórios Nordeste-Sudeste. Saldo migratório. Outra forma de estudar as migrações internas é considerar o saldo migratório, ou seja, a diferença, em determinado período, entre a quantidade de entrada e a de saída de imigrantes de uma localidade ou região para outras. Observe nas tabelas 4 e 5 que mostram os saldos migratórios do Brasil em diferentes períodos e permitem identificar a ocorrência de saldos migratórios positivos ou negativos. Caso eles sejam positivos, a quantidade de imigrantes que entra em uma determinada unidade da federação ou região é maior que a quantidade que sai dela. Caso os valores sejam negativos, é sinal de que a saída de imigrantes é maior do que o número de pessoas que entraram. Podemos ver na tabela 4 que as regiões Nordeste e Sudeste apresentam saldos migratórios negativos no período de 2001 a 2006. Já na tabela 5,
nós temos a representação do saldo migratório por região. Temos o saldo migratório da região norte, o saldo migratório da região nordeste. Observem bem que os números apresentam vários valores negativos, indicando que a quantidade de pessoas que saem geralmente é muito maior. Da região sudeste, observem que da região sudeste apenas o estado de Minas Gerais tem um saldo migratório negativo. Da região sul, observem que os estados do Paraná e do Rio Grande do Sul apresentam saldos migratórios negativos. E da região centro-oeste, observe que a região centro-oeste não apresenta saldo migratório negativo. Lembrando que os dados da tabela 5 são dados do período de 2005 a 2010. Êxodo rural. O êxodo rural, ou migração campo-cidade, é o principal movimento populacional interno do Brasil. Em 1950, de cada 100 habitantes, cerca de 64 moravam no campo, formando a população rural. 36 viviam nas cidades e compunham a população urbana. O ritmo acelerado da industrialização brasileira, somado aos problemas no campo, como baixos salários e o difícil acesso à propriedade de terras pelos trabalhadores rurais, foi a grande mola propulsora do êxodo rural. Em 1970, a população urbana já era de 56%, ou seja, mais da metade. Nós podemos considerar que a partir da década de 1970, quando o Brasil ultrapassou mais de 50% da população urbana, o Brasil deixou de ser um país agrário e passou a ser um país urbano. Esse processo continuou após 1970, levando o Brasil a ser um país predominantemente urbano. Observem bem os valores ao lado no gráfico e percebam. As colunas em verde representam a população rural e as colunas em laranja representam a população urbana. E aí nós temos valores em percentuais. Vejam que no ano de 2015 a proporção já era de 85% população urbana e menos de 20% população rural. Deslocamentos temporários de população. As migrações temporárias caracterizam-se pelo deslocamento de indivíduos para localidades onde há trabalho durante tempo determinado e que retornam para o lugar de origem depois de concluírem a tarefa. É o que ocorre com aqueles que se deslocam da região Nordeste para trabalhar em colheitas na região Sudeste. Outra forma de deslocamento temporário é a migração pendular, que é um deslocamento populacional diário de ida e volta, semelhante ao movimento do pêndulo de um relógio. É o caso de milhares de habitantes de cidades vizinhas que se deslocam diariamente para os grandes centros urbanos, onde estão localizados seus empregos e locais de estudo. É comum a gente ver um movimento semelhante a esse aqui no estado do Amapá, de moradores de Macapá, que trabalham em Santana, ou de Santana, que trabalham em Macapá, ou de Macapá, que vão trabalhar no Mazagão, ou Mazagão, que vem para Santana ou mesmo para Macapá. Emigrantes brasileiros. Na década de 1970, o governo do Paraguai autorizou o loteamento de terras próximas à fronteira com o Brasil, com permissão para que brasileiros pudessem adquiri-las. Esses imigrantes, cerca de 350 mil, ficaram conhecidos como brasiguaios. Durante a década de 1980, uma crise econômica brasileira, marcada pela elevada taxa de desemprego e pelo aumento persistente dos preços, ou seja, inflação, estimulou a saída de brasileiros para outros países. Em 2015, segundo estimativas do Ministério das Relações Exteriores, 3.083.256 brasileiros viviam no exterior. Desse total, 1.410.000 moram nos Estados Unidos e mais de 170 mil moram no Japão. Na imagem ao lado nós temos o mapa mundi e nós temos a representação do quantitativo em percentual de brasileiros que moram no exterior, dados do ano de 2015. Observem que os maiores valores apresentados são em países como Japão e Estados Unidos e Paraguai, seguidos depois de Austrália, Bolívia, Chile, Argentina, Venezuela, México, dentre outros. Após a crise econômica internacional de 2008, muitos brasileiros perderam o emprego e retornaram para o Brasil. No entanto, em virtude da crise político-econômica do país entre 2015 e 2018, muitos brasileiros migraram para o exterior. Resumindo, migração é o deslocamento de indivíduos de uma região para outra ou de um país para o outro, envolvendo mudança permanente de residência. As pessoas geralmente migram por motivos econômicos, sociais, educacionais, de segurança, etc. As migrações internas do Brasil ocorrem entre estados das regiões brasileiras. Êxodo rural ou migração cidade-campo é o principal movimento populacional interno do Brasil.
Saldo migratório é a diferença em determinado período entre a quantidade de entrada e a de saída de migrantes de uma localidade ou região para outras. As migrações temporárias caracterizam-se pelo deslocamento de indivíduos para localidades onde há trabalho durante tempo determinado e que retornam para o lugar de origem depois de concluírem a tarefa. Migrações temporárias pendulares correspondem ao deslocamento populacional diário de ida e volta, semelhante ao movimento do pêndulo de um relógio. Emigrações significa chegar em um outro local, ou seja, em um outro país, para moradia, estudo, etc. Chegamos ao fim de mais uma aula de geografia. Saudações geográficas e até a próxima!